Esse vídeo de hoje é mais uma comprovação, é mais uma constatação de fato do que necessariamente uma opinião própria. Esse vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre o porquê que o Bostil é um país hipócrita, mano. Por que que o país, o Brasil varonil, o Brasil brasileiro, é um dos países talvez mais hipócritas que existem no mundo. Quero logo dizer de cara que hipocrisia todo mundo tem, cara. Todo mundo é hipócrita, todo mundo já foi hipócrita algum dia. Todo mundo já foi contraditório nas suas decisões, nas suas escolhas de vida. O que eu tô querendo dizer aqui não é sobre questão sentimental ou questão de erros humanos. Eu estou falando de questões vocacionais, questões de você transformar o erro em uma personalidade. O erro se tornar uma personalidade, se tornar aquilo que você é. Aí é ridículo. Eu acho que você se tornar aquilo é uma coisa ridícula, sabe? Ainda mais se você se tornar uma coisa que é errada, uma coisa que é, assim, uma coisa fútil, tá ligado? Uma coisa fútil, uma coisa errada, uma coisa que distorce o que é certo. Então, eu acho que a hipocrisia é o maior exemplo disso. Pessoas hipócritas são as pessoas menos confiáveis que existem. E grande parte delas existem aqui no Brasil. Grande parte delas estão convivendo ao seu lado e você nem percebe. E por que eu tô falando isso? Porque recentemente, vocês provavelmente já devem estar sabendo, porque apareceu isso em todos os lugares. Ontem, exatamente dia 14 de fevereiro de 2026, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de fevereiro. Ontem, dia 14 de fevereiro de 2026, no sábado de carnaval, o Lucas Pinheiro Broughton, ele ganhou a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno para o Brasil. Esse cara ele não é brasileiro totalmente. Ele também é norueguês. Ele é filho de pai norueguês e de mãe brasileira. Parte da família então dele é aqui do Brasil e parte da família dele é da Noruega. O cara viveu maior parte na Noruega do que no Brasil. Então ele aprendeu a competir no slalom gigante por conta da Noruega, né? Praticamente a Noruega, eles dizem até que até mesmo no verão tem neve ainda no lugar. Então para você ver que lá tem neve todo ano, né? Todo ano tem neve na Noruega. E é um lugar realmente bonito e muito frio, né? Então, o cara ficou a vida dele inteira lá na Noruega e tal, e ele competiu pela Noruega, só que aí deu umas brigas lá e acabou tendo alguns problemas com a Federação da Noruega, ele se aposentou e decidiu competir pelo Brasil. Mas desde, de quando ele estava lá na Noruega, ele já tinha meio que um ritmo brasileiro, ele sempre queria competir com o Brasil, e as pessoas, começaram a entrar nessa discussão envolvendo ele ser gringo e tal. E aí o pessoal começou a falar, que ele não era brasileiro, era sabor brasileiro, como disse Toguro. O cara era sabor brasileiro e não era brasileiro. E que também, dentro da mesma live da Cazé TV, que eu assisti pela Cazé TV, a galera do chat começou a reclamar muito da transmissão, dizendo que, não, os caras tá falando muito palavrão, etc. Eles falam palavrão pra caramba e tal, e começou a criticar a galera que estava fazendo a transmissão dentro da Cazé TV. E aí é que a gente entra nessa discussão, porque, mano, isso é uma hipocrisia do caramba. Primeiro que é o seguinte, todo mundo conhece a Virgínia Fonseca, né? Todo mundo sabe quem é a Virgínia Fonseca. Virgínia Fonseca é essa que nasceu nos Estados Unidos, que é americana, mas que também é brasileira. Então ela é uma americana brasileira, ela tem dupla nacionalidade igual o Lucas Pinheiro Broughton. Só que por acaso alguém fala da Virgínia que ela é estrangeira, ela é isso, ela é aquilo, outro, etc. Igual falaram com o Lucas Pinheiro Broughton? Não, ninguém fala. Por quê? Porque o brasileiro gosta de exaltar bosta, gosta de exaltar porcaria. Eu tava vendo umas entrevistas desse Lucas, do Lucas, eu não conhecia ele antes, comecei a conhecer por causa dos Jogos Olímpicos. E, cara, eu comecei a ver as entrevistas dele e eu vi como que o cara é legal, sabe? O cara, ele tem uma vibe boa, entendeu? Ele parece que gosta realmente de competir pelo nosso país, ele gosta de fato do nosso país, mesmo ele nascendo em outro país. Então ele gosta do nosso país. Talvez ele não consiga falar um português tão limpo, tão agradável para os nossos ouvidos, Parece, igual alguns eu escutei dizendo, parece inteligência artificial. Mas, mano, mesmo assim o cara tá gostando de competir pelo nosso país.
ele, né, conseguiu trazer essa medalha, que era uma coisa que a gente nunca imaginou que isso iria acontecer, era uma coisa assim inacreditável. Na América do Sul isso nunca tinha acontecido, é a primeira vez que isso acontece. O cara fez um negócio histórico. E as pessoas vão lá e criticam dizendo que não, ele é sabor brasileiro, que ele é norueguês, ele não é brasileiro e coisa desse tipo. Só que aí a Virgínia ninguém critica, ninguém fala nada. Por quê? Porque o povo adora, não sei o que, não sei o que é Virgínia, Virgínia, e começa a falar aquelas bobeiras, né? Começa a colocar ela, porque na mídia também todo mundo, quando tá lá no site de fofoca, todo mundo fala bem dessa mulher. Então, você vê a hipocrisia da população brasileira. Isso aí é hipócrita, isso aí é hipocrisia. O brasileiro não valoriza o que de fato foi realmente com esforço, com valor, né? Igual foi o caso do Lucas Piero Brotten, que você vê, o cara se esforçou para chegar naquele ponto, para se tornar o melhor. O cara se esforçou, batalhou para chegar ali. Só que uma pessoa que ganha fama do nada, que faz merda nenhuma, faz porcaria nenhuma, só faz vídeo bosta pela internet. Não é um vídeo bom, igual eu tô fazendo aqui, que agrega na vida das pessoas, que agrega conteúdo na vida das pessoas, que de fato vai abrir um pouco a mente da galera. A pessoa vai lá e faz um vídeo qualquer, fica mostrando a vida, expondo os filhos dela e falando qualquer coisa, groselha na internet. Essa pessoa é exaltada mesmo que ela esteja dupla nacionalidade e não seja totalmente brasileira. Então é engraçado isso, a gente vê a hipocrisia do povo brasileiro, é muito claro a hipocrisia. E esse negócio do palavrão também é outro exemplo, porque os mesmos cara que fala que tá falando muito palavrão, transmissão, etc. Esse negócio, essas palavras de baixo calão, né? Essas palavras aí esdrúxulas, chulas aí que vocês estão dizendo, não sei o que, etc. São os mesmos caras que, quando saírem da live, vai pra rua e a primeira coisa que vão fazer é criticar, é xingar alguém com palavrão. São os primeiros, tá? São os primeiros que vão lá e vão gritar um porra, vão gritar um carambola, vão gritar vai tomar no caju. É isso, são os primeiros que falam isso, entendeu? São os primeiros. São os primeiros que falam esse tipo de coisa. E, inclusive, tem até uma frase que a gente sempre fala, né, pros estrangeiros. Toda vez que um brasileiro conversa com um brasileiro e tem um estrangeiro do lado, e o estrangeiro fala assim que ama a nossa cultura, não sei o que, etc. Primeira coisa que a gente pergunta pra ele, não ensinou os palavrão pra ele? É a primeira coisa. Porque o brasileiro, ele tem essa coisa esponjada de falar palavrão e é normal. Nós temos que aceitar isso. A realidade é que eu sou um cara que fui ensinado a não falar esse tipo de coisa. Tanto que eu nem costumo falar tanto aqui no canal. Mas eu já soltei já de vez em quando, algumas vezes, alguma coisa aqui. E é normal, é tranquilo. Eu não vejo problema uma pessoa soltar isso. Se a pessoa estiver brava, se em certas ocasiões, em certos contextos, aquele palavrão fazer sentido. Porque tem contextos, cara, que infelizmente não tem muito jeito, mano. Ou você fala aquilo ali, ou você não fala. Porque, mano, a pessoa vai lá, critica você, ou vai lá e fala coisas que são totalmente distorcidas, que estão fora do que você disse, do que você comentou no seu vídeo, por exemplo. Aí ela vai lá e faz um vídeo resposta. E aí você vê a canalice sendo feita, você não vai falar o que? Outra coisa, você vai falar outra coisa, né? Não vai falar, ai, mas não sei o que, etc. Ai, eu não sei. Pipipopopó, com aquela voz calminha, voz palestrante, falando assim: calma, meu amor, calma, meu amor. Ninguém fala desse jeito. Todo mundo vai xingar, seu filho da P, não sei o que, etc. Vai xingar, mano. Vai xingar. E é normal. É coisa do ser humano. O problema é a hipocrisia da população brasileira, que aceita, assim, qualquer coisa, aceita essa parada aí. De dizer, não sei o que é palavrão, etc. E o povo é chato pra caramba o povo, né? O povo quer moldar a cabeça das pessoas. Eu vejo muita gente que também fala muitas palavras de baixo calão nos seus vídeos. E eu vejo os vídeos normalmente dessas pessoas. E aí a galera vai lá e fala o que? Não, você tá falando demais palavrão, não sei o que, etc. As pessoas criticam o palavrão que a pessoa tá falando ao invés de escutar a mensagem. O palavrão às vezes é usado para exatamente a mensagem ir para mais pessoas. Porque tem pessoas que o linguajar delas é só isso, gente. O linguajar delas é só isso. Então, quando você usa uma palavra de baixo calão, exatamente é para enfatizar uma ideia. Né? Muitas vezes é para enfatizar uma ideia. Então, é complicado, mano. A hipocrisia
que o Brasil tem, ela é muito grande. Talvez o brasileiro seja o povo mais hipócrita que tem no mundo, tá? Que existe no mundo. Não vou falar isso porque eu não fui para outros países. Mas aqui a gente pode citar outros exemplos também. Um exemplo que eu coloquei aqui na minha listinha aqui para falar no vídeo foi o da corrupção. Todo mundo fala que, vamos combater a corrupção, etc, não sei o que, aquilo outro. Depois de 2 minutos a pessoa tá lá passando a perna no outro e seguindo aquele famoso jeitinho brasileiro. Ou seja, hipocrisia também. A pessoa fala que tem que combater a corrupção e vai lá e passa a perna nos outros. É a primeira a passar a perna nos outros. Então acontece isso aí toda hora, né? Acontece isso a todo momento. E a gente pode ver vários outros exemplos também. Eu acho que esses exemplos que eu citei aqui são apenas alguns. Você pode citar aí nos comentários outros exemplos de hipocrisias que acontecem aqui no nosso país. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Eu queria evidenciar só isso. Eu queria mostrar isso aqui para vocês e queria falar isso com vocês. Porque eu achei isso muito interessante, né? A gente sabe que normalmente ali a Cazé TV é uma emissora, né? Vou falar assim porque não é mais só um canal de YouTube. Mas é uma emissora que ela leva muito pro lado da zoeira as coisas, né? Então, a maioria do chat vai fazer o negócio na zoeira. Só que nesse caso eu percebi que não. A maioria não tava zoando, a maioria estava falando sério. Então dava para perceber isso. E isso deixa muito claro que o brasileiro também ele tem uma mente mais fechada, né? Uma mentalidade fechada, porque um cara, só porque ele não nasceu aqui, tem uma mãe, um parente brasileiro, ele não pode competir pelo Brasil, né? Mas a outra pessoa nasceu lá nos Unistates da vida, ficou famosa por fazer nada, literalmente. Ela aparece aí na mídia toda hora, aparece fofoquinha dela toda hora. E essa pessoa, ela é amada por todo mundo, né? É ridículo. É muito ridículo, enfim. Então, cara, esse é o vídeo de hoje. Deixa o teu like, se inscreva, ativa o sininho de notificação para receber mais conteúdos como este. E se você discorda da minha opinião, também pode deixar o teu dislike e comentar aqui embaixo, tá? Enfim, falou, tchau e até a próxima.